Olá, bom dia, 700. Mais uma semana, mais uma aula, mais um compartilhar com vocês. E mais uma vez eu espero que todos estejam bem, você, sua família, isso é muito importante. E nós vamos aí continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa aula falando sobre solidariedade. Importante esse assunto para que você possa, se situar dentro de toda uma situação a qual você e eu necessitamos ser solidários. E eu quero começar mais uma vez dando para você a definição de solidariedade. Sei que você já tem aí, na outra aula nós demos para você, mas mais uma vez nós vamos dar a definição para que a gente possa ir se situando aí dentro da aula para que você fique com a definição bem fresquinha aí na sua mente. Diz assim: solidariedade, caráter, condição ou estado de solidário, compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Quem está disposto a ajudar, acompanhar ou defender outra pessoa numa dada circunstância, se compadecer com o sofrimento alheio, e isso é um ato de bondade. Ou seja, nós já vimos na aula passada e mais uma vez vamos dar como eu disse, uma recapitulada para voltarmos a falar da importância do ato de sermos solidários. É muito importante isso, porque é uma preocupação que a gente tem com o outro. E vivendo os dias atuais, quando nós estamos vendo algumas pessoas tão voltadas para si mesmas, sem a preocupação de olhar para os lados e de ver que ao lado delas, ao nosso lado, existem pessoas que precisam, eu costumo dizer assim, precisa de algumas coisas mais que nós. Nós também precisamos de algumas coisas, mas existem pessoas que precisam um pouco mais do que nós. E aí a gente percebe que é importante nós percebermos o outro, nós olharmos o outro, mas não é simplesmente olhar por olhar. A solidariedade nos leva a olhar para o outro de um modo diferente, de um modo aonde nós vamos prestar atenção verdadeiramente no outro, porque só assim nós conseguimos ver a necessidade que está ao nosso redor. Quando eu falo outro, é um olhar geral para a situação. E aí, com certeza, em fazendo isso, nós vamos perceber que a nosso redor, à nossa volta, existem pessoas vivendo uma série de circunstâncias e que precisam um pouco mais de nós. Aí a gente volta a essa situação que nós temos vivido hoje, desse confinamento, essa pandemia, esse vírus que tem nos afastado um pouco do convívio social, um pouco não, bastante, e nós temos ficado limitados, nos protegendo, evitando sair, evitando o contato, porque são as orientações, a gente acredita que as orientações são importantes. E hoje, e eu disse também, nós sentimos muita falta de falar com as pessoas mais diretamente, como a gente fala, olhando nos olhos, dando um abraço, apertando a mão, enfim, sem nenhum tipo de proteção que hoje nós usamos, que são as máscaras e outras coisas para preservar nós e os outros. E a gente está sentindo falta disso. Por quê? Porque isso é importante, mas talvez alguns de nós só sentimos falta porque hoje a gente não está podendo. Porque às vezes quando a gente pode, e eu estou falando de abraço, de conversa, mas aí está incluído tudo, ajudar o outro. Porque às vezes quando a gente tem oportunidade, a gente não faz. Nós acabamos por não fazê-lo. E talvez não seja por maldade que nós não fazemos. Eu acredito que não seja.
Eu acredito que seja uma falta de percepção. Percepção, como eu disse, do que está acontecendo à nossa volta. Do que a gente não consegue observar porque a gente não para olhar mais detalhadamente. E numa situação dessa é natural que, diante de tantas coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente conversa, enfim, que são comentadas próximas a nós pelos nossos familiares, pelos jornais, pela internet, enfim, a gente percebe que quando acontece uma situação dessa, que a gente vê como existem pessoas que num determinado momento passa por tanta dificuldade. Mas isso não é só hoje. A gente não vive, algumas pessoas não vivem essa situação ou não está vivendo a situação só por causa dessa pandemia. Existem pessoas que vivem uma vida em situações complicadas. Hoje, e eu também já disse isso, nós temos aí pai, mãe, pessoas adultas, chefes de família, que já perderam emprego, outros que tiveram salários reduzidos, enfim, pessoas que estão e não podem mesmo trabalhar porque trabalham por conta própria, são autônomos e não estão podendo ir, como eu disse, cada limitação que foi imposta para evitar danos maiores. Então a gente percebe que há toda uma situação, mas isso não é de agora. A pandemia ela só trouxe à tona, só trouxe à realidade algo que nós já vivíamos, independente da pandemia. O que a pandemia trouxe de diferente foi o isolamento maior, perceptível, digamos assim. Nós percebemos isso de forma muito clara, porque só se fala nisso, né? A mídia, de uma forma geral, nós mesmos, querendo ou não, acabamos tocando no assunto, porque é o que nós temos, né? E não é uma brincadeira. A gente pode assim, é o que temos para hoje, mas na verdade é o que nós já temos há um bom tempo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que, independente de hoje a gente está vivendo esse isolamento, mas a grande realidade é que o isolamento social ele já existe. Como eu disse, hoje ele é um isolamento forçado por uma doença, por um vírus. Mas o isolamento social de algumas famílias, de algumas classes, ela já acontece há um bom tempo. Porque existem pessoas à margem da sociedade. E você sabe que isso é uma realidade. Porque todos os dias existem pessoas nas calçadas, embaixo das marquises quando chove, que não têm aonde morar e alguns que têm não voltam para casa por N motivos. Aqui não é esse o caso nesse momento que ele está discutindo, é só para chamar a sua atenção para ver, para a gente perceber que o afastamento social de algumas pessoas, como eu disse, ela já vem acontecendo ao longo de muito tempo. E a pergunta é, o que fazer diante disso tudo? Ou, quando passar a situação de pandemia, que nós voltarmos, digamos, à realidade, voltarmos a frequentar o colégio, os shoppings, as lojas, os calçadões, os cinemas, enfim, nos vermos livres das máscaras, quando a nossa liberdade de ir e vir ela voltar ao normal, vai deixar de ter pessoas à margem da sociedade? Vão deixar de existir pessoas isoladas, socialmente falando? Não, não vão. Porque o isolamento social, o afastamento social, o distanciamento social, como eu disse, ele acontece sempre. Ele acontece sempre. E às vezes a pergunta que a gente se faz é, de quem é a culpa? E a primeira resposta que a gente tem é, a culpa não é minha, eu não posso resolver os problemas do mundo. Naturalmente é uma resposta muito prática, mas que não continua sem resolver o problema de pessoas que precisam.
E eu já disse também que algumas vezes você, mesmo ainda sendo um junior, 7º ano, né, mesmo sendo assim, você pode fazer alguma coisa. Naturalmente, né, você não tem autonomia, ou seja, você não tem a liberdade plena de tomar iniciativa no sentido de fazer algumas coisas por conta própria. E eu já falei isso também. E é importante repetir isso. Mas você pode, dentro da sua capacidade, isso você tem muita capacidade de pensar, e vocês são inteligentes, de conversar com os responsáveis de vocês e ver, de alguma maneira, aonde vocês moram, dentro do bairro e da sociedade onde vocês estão inseridos, ver se uma pesquisa para ver se uma família, algumas pessoas estão precisando de algumas coisas nesse momento muito complicado. É ou não é? Sim. As ideias vocês podem dar. Conversar com os responsáveis de vocês. Porque talvez, eu não sei, talvez a sua família não tenha sido afetada. Talvez a sua família tenha sido afetada. Não sei, eu espero que não, sinceramente. Mas a grande realidade é que famílias foram afetadas e estão sendo afetadas. Não só pelo lado da saúde, mas pelo lado também de suporte em alimentos, talvez, né, necessidades básicas, como material de higiene, enfim. Talvez pessoas que tenham crianças em casa, bebês, talvez pessoas que tenham gente doente em casa, talvez idosos, enfim, talvez alguém que passou por uma cirurgia. Há uma série de situações aonde nesse momento é importante se parar para pensar o que a gente pode fazer, qual a contribuição. Um exemplo, eu não posso fazer muito. De repente pode se comprar 1 quilo de arroz e juntar com outro quilo de arroz, de outro vizinho, com mais 1 quilo de arroz do outro, 1 quilo de macarrão do outro, 1 quilo de feijão do outro, e fazer algumas doações. Isso é uma ideia, uma coisa que passou aqui pela mente. Você, como eu disse, não tem autonomia, a liberdade para você sozinho, porque você é de menor, você precisa de alguém. Mas as ideias você pode ter, eu repito. Essas ideias você pode levar para o seu responsável. Que eu tenho a certeza de que você pensando e conversando com os seus responsáveis, naturalmente eles também vão pensar e vão agir e vão provavelmente entrar em contato com algumas pessoas daí conhecidas e mobilizar. E a surpresa com certeza virá, porque no fundo, nós somos pessoas solidárias. E esse momento é um momento de despertar isso em nós. De uma maneira assim muito clara. De uma maneira de uma maneira muito clara e que isso possa não passar. Essa solidariedade que hoje pode estar sendo despertada em nós, que deve estar sendo despertada em nós, ou talvez você já tivesse despertado em você, e com a sua família e no seu bairro. E se vocês já tinham, que possam continuar. E se não tinha despertado, que possa estar sendo despertado para isso. Porque é uma realidade. Porque a definição diz que é um compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todos. Imagina você morando no bairro onde você mora e você, quando precisar, não poder contar com os seus vizinhos. Precisar de quê? Eu não sei. Quando sua família precisar de alguma coisa, você fala assim, não posso contar com ninguém. Claro que isso não é uma verdade. A gente tem sempre alguém que a gente pode contar, que mora perto da gente nas mais variadas situações. Todos os lugares funcionam assim. E, como eu disse, esse momento, ele precisa trazer a nossa memória para nos despertar para isso. Para nos despertarmos para isso. Para que a gente viva isso, percebendo o outro. Porque nós estamos ligados
uns aos outros. E é interessante que nós, às vezes, moramos num local e por causa do nosso ir e vir, se vocês estudam na parte da manhã, talvez alguns façam cursos no decorrer da semana, à tarde. Às vezes você não costuma nem ir muito no portão, não costuma sair muito da sua casa dia de semana pelas atividades que você tem, mas é importante conhecer a vizinhança. É importante, quando ver o vizinho, criar um relacionamento. E o que eu chamo de relacionamento? Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque mesmo que a gente não tenha amizade com o outro, mas é importante que a gente demonstre esse afeto pelo outro. Porque o afeto, ele independe, né? O cumprimento que a gente dá ao nosso vizinho independe se a gente o conhece ou não, se a gente tem amizade com ele ou não. Isso cria um vínculo solidário, porque as pessoas gostam de serem cumprimentadas. Elas gostam quando a gente passa e que elas estão no portão, que a gente abre um sorriso. Bom dia, vizinho. Boa tarde, vizinho. Boa noite, vizinho. Enfim. Mas às vezes na correria que a gente leva, os pais de vocês também, e vocês, a gente às vezes não percebe que nessa correria, quando a gente percebe, a gente vai assim, eu já moro aqui há tanto tempo, eu nem sabia que nessa casa tinha adolescente, tinha junior, tinha gente morando nessa casa. E eu nem sabia que a família que morava aí se mudou para cá há pouco tempo, eu já moro aqui há não sei quanto tempo. E eu não sabia que, né, os nossos vizinhos eram assim, assim, assim. Porque nós levamos uma vida corrida, como eu disse, e a falta às vezes de percepção, e eu volto a dizer, não é maldade, não é por maldade, é porque, como eu disse, a vida que nós levamos com muita pressa nos tira às vezes momentos preciosos. Mas é muito bacana, e eu falo isso porque naturalmente eu moro, né, num bairro, eu moro num bairro muito grande, bem grande na verdade, onde nós temos vizinhos atrás, na frente, ao lado, e assim, e eu falo com todos eles, até com a rua de trás, que eu passo na rua de trás, às vezes caminhando, passo lá, e quando estão eu dou bom dia, boa tarde, e quando eu sento no portão, às vezes já falei para vocês que eu tenho o hábito de sentar no portão para ler, e quando os vizinhos passam, eu dou bom dia, boa tarde. Quando eles falam comigo, eu respondo, eu paro de ler. Alguns param para conversar sobre alguma coisa. Eu acho isso extremamente importante. Eu, por exemplo, vou citar como exemplo aqui, não deve citar exemplo próprio, mas como eu estou falando de exemplo, porque você pensa, o professor está falando, mas, né, talvez ele só está falando com o professor e não age assim. Não, eu procuro agir desse jeito. Eu tenho um carro, graças a Deus por isso. Mas eu tenho alguns vizinhos aqui, né, já tive, hoje graças a um que mora em frente, agora tem, mas ele não tinha, e ele passou por um momento de dificuldade, e eu falei para ele, olha, o meu carro está à disposição. Pode ser qualquer hora, pode ser de madrugada, pode ser... E eu disse isso para ele, conversando com ele, olhando nos olhos dele. Um senhor já, eu falei, o senhor, quando precisar de mim, pode me chamar, pode bater no meu portão, pode ser qualquer hora, porque para emergência não tem hora. Mas aí eu estou falando de emergência, mas é só na emergência. Eu quero dizer para você que eu me coloquei à disposição dele para ajudá-lo quando ele precisasse, independente se fosse emergente ou não. E isso é muito importante. Cria-se um vínculo, cria um relacionamento, e nós não precisamos, às vezes, esperar que o outro venha até nós para pedir ajuda. Às vezes nós percebemos, quando nós estamos atentos ao que acontece, paramos um tempo para perceber as pessoas, nós também percebemos que pode haver alguma dificuldade que por vergonha, talvez porque a pessoa não nos conhece direito, ela não vai chegar até nós, mas a percepção que temos de ser solidário com o outro, de perceber o outro, a responsabilidade
né, o vínculo que nós criamos de responsabilidade para com o outro, vai nos levar a quê? A ir até o outro, de repente, a perguntar a ele: Sim, me perdoe, me desculpe, não querendo me intrometer na sua vida, mas assim, você está precisando de alguma coisa? É uma coisa simples, que às vezes a gente acha que o outro se sente ofendido, mas no geral não. O máximo que ele vai falar é assim: não, eu não preciso, tá tudo tranquilo. Mas eu acredito assim, quando alguém chega a perguntar para o outro se ele está precisando de alguma coisa, é porque quem pergunta já percebeu que há alguma coisa. E aí pergunta. E se a pessoa não for vergonhosa demais, ela vai dizer que precisa. Ou às vezes a iniciativa já é assim, percebe uma situação, isso é solidariedade. Não fala direto com a pessoa que precisa, vai a outro que tem mais intimidade com ele, porque tem sempre aquele que tem mais intimidade. Talvez você, talvez eu, não sejamos as pessoas mais indicadas para ir direto num vizinho nosso. Talvez exista um outro vizinho que tem mais intimidade e aí a gente chega até o outro. Olha, eu percebi isso, isso e isso. Posso estar errado, mas você não teria como lá fazer uma sondagem, você que tem mais intimidade, tal, tal. E a pessoa que tem essa liberdade, ela naturalmente vai lá e vai procurar saber. Isso é solidariedade, é se envolver com o outro. E eu posso usar uma frase aqui sem medo de errar, que a nossa sociedade, o mundo, seria um pouco melhor, digamos assim. Porque esse sentimento, essa vontade, esse sentimento transformado em vontade, em perceber o outro, em olhar para o outro, em querer ajudar, estar disposto a ajudar, em acompanhar o outro em alguma circunstância, e simplesmente se interessar por ele, se interessar pelo outro, isso é muito bacana. E aí você pode pensar, mas eu sou novo. Sim, é. Por isso que eu falei dos ser responsáveis. Mas para aprender determinadas coisas, a gente nunca é novo. E a gente nunca é velho. Porque sempre é tempo para aprender. Quando nós somos novos demais, nós já aprendemos. Para dentro das possibilidades, a gente já ir praticando todos aqueles ensinamentos que eu sempre falo para vocês, que nós aprendemos com nossos pais, com os nossos responsáveis, com os nossos primeiros educadores. E quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente também continua aprendendo. Trazemos a bagagem desde quando a gente é pequeno, os ensinamentos, e a gente vai levar para a vida toda. Porque, como eu disse, nunca é cedo para aprender e nunca é tarde demais para aprender. Nós estamos sempre aprendendo, evoluindo, principalmente quando falamos do próximo. Importante demais. Por isso, né, que Jesus ele fala assim, depois de amar a Deus, o segundo mandamento deve ser o quê? Amar ao próximo. Cuidar do próximo. Se envolver com... Tem uma parábola, né, da Bíblia que nós chamamos de o bom samaritano. Que coisa bacana. Conta a história de uma pessoa que ela foi assaltada, foi espancada e jogada lá no meio da rua, largada lá ao vento. E geralmente quando a gente vê alguém jogado no meio da rua, principalmente hoje, a gente tem assim os nossos medos, nosso receio justificável, porque a gente não sabe o que aconteceu. E hoje nós vivemos numa sociedade amedrontada, e isso é muito normal, porque eu também tenho medo de nos envolvermos com alguma situação, porque é verdade, a nossa vida pode correr até algum risco dependendo for. É verdade? É verdade. Mas isso também, em contrapartida, não deve nos deixar secos, frios em relação ao outro. E essa parábola conta que essa pessoa que viu lá o outro jogado, espancado, numa situação complicada, ele para, correndo o risco de parar no meio da estrada,
de ser assaltado, porque as mesmas pessoas que assaltaram, roubaram, espancaram aquela pessoa poderiam estar por perto, mas ele correndo todos os riscos, ele foi lá, parou, cuidou, levou essa pessoa para um local para ser tratado. E ainda pagou as contas de despesa. Porque não tinha dinheiro, tinha sido roubado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou dizendo que você deve encontrar pessoas na rua e parar. Não é nada disso. Não é nada disso. Até porque, como eu disse, hoje, e naquele tempo também já era, extremamente complicado, né, a gente parar para ajudar. A gente tem medo. A grande realidade, eu tenho, seus pais têm, e você naturalmente tem que ter. O que eu estou dizendo é que é das oportunidades que às vezes aparece para a gente cuidar do outro. A lição que eu quero tirar dessa história que eu te contei que está na Bíblia, do chamado bom samaritano, é que aquela pessoa se compadeceu do outro. E nós precisamos ser assim, nos compadecer do outro. E sempre que possível, dentro das nossas possibilidades, nós devemos ajudar. Nós devemos trazer, né, esse sentimento e permitir que esse sentimento que nós já temos, ele aflore, ou seja, ele seja exteriorizado, ele saia do sentimento, da vontade para a ação. Porque, como eu disse, nós queremos, pensamos, mas às vezes ficamos travados. E é importante que nós não só pensemos, mas estando em nós a oportunidade de fazer e tendo como fazer, precisamos buscar fazer. Isso é solidariedade. E solidariedade é uma situação que sempre nós vamos ter oportunidade, melhor dizendo, sempre vamos ter oportunidade de fazer essa boa ação, de sermos solidários nas coisas mais simples. Quer ver um ato de solidariedade muito simples? Talvez quando você vê alguém com dificuldade, uma pessoa talvez de idade, né, com a dificuldade em atravessar a rua, com bolsa de compra, que você tem a oportunidade só de atravessar a rua com as bolsas e botar lá. É um ato de solidariedade. Quer ver uma outra coisa? E isso acontece demais quando você... Agora não, como eu disse, a gente está limitado aí dentro de casa para sair, mas você já passou por essa situação com seus pais ou quando você sai com alguém para lanchar em algum lugar. Já aconteceu talvez uma, duas ou mais vezes de sempre aparecer alguém pedindo um lanche para você pagar o lanche. Talvez nem sempre a gente tenha dinheiro, mas se a gente tiver, e se a pessoa pedir para pagar um lanche, não pedir dinheiro, porque também tem algumas situações complicadas de pessoas que pedem dinheiro para lanchar e ela usa o dinheiro para outra coisa. Estou dizendo disso. Mas às vezes a pessoa pede um lanche mesmo, e já aconteceu comigo. Moça, eu não quero dinheiro, eu estou com fome. E eu não quero dinheiro porque às vezes a gente pede dinheiro para comprar lanche, as pessoas não acreditam, acham que a gente vai usar para comprar drogas, então eu não peço dinheiro. Eu estou pedindo para o senhor, para você, pagar um lanche aqui mesmo. Olha só que coisa. E o nosso coração precisa ficar incomodado com isso. Porque é muito triste, é muito duro. Seja criança, seja adulto, seja jovem, seja lá quem for. Quando você, quando nós estamos lanchando e alguém pede para nós pagarmos um lanche. E naturalmente a gente é levado a pagar. Porque quando a gente sai para lanchar, a gente não tem o dinheiro contado. Pode ser que já tenha acontecido. Mas no geral, a gente tem mais e uma outra coisa. Se possível for, você, né? Se possível for, você pode até não ter o dinheiro, mas você compartilhar o seu lanche com ele. É um negócio assim que, tipo assim, poxa, eu tô com uma fome danada, tô aqui com o meu último dinheiro e tal, mas pensa bem na realidade daquela pessoa. A gente vai sair dali, daquele momento,
Vamos comer, vamos lanchar e vamos para nossa casa. E lá na nossa casa tem mais comida, tem mais suco. Mas aquela pessoa que nos pediu aquele lanche, nós não tínhamos dinheiro, mas compartilhamos com ele o nosso lanche. Pouco pede um copo descartável, dá metade do suco, pega um outro guardanapo, corta o lanche na metade, pede uma faca lá onde você lanchou, corta e dá a metade. Olha só que coisa bacana isso. Você talvez não vai ter a sua fome satisfeita totalmente, porque você queria o lanche todo. Mas pensa como foi bom, como foi solidário, como o seu coração vai ficar feliz por você ter abençoado uma outra pessoa. A solidariedade leva a gente a não vivermos dentro do nosso mundo. Às vezes nós vivemos muito dentro do nosso mundo. Como eu disse e repito, não é por maldade. É a falta de percepção das coisas. Nós demoramos a perceber algumas coisas. Porque é assim mesmo, nós seres humanos somos assim. A grande realidade, a grande verdade é que nós, algumas maneiras, experimentamos um sentimento que não é assim, digamos assim, que não é de preocupação com o outro. Porque é muito bacana quando a gente olha para nossa casa e a gente tem, e eu também já falei isso, e a gente tem a nossa casa confortável. Se faz calor, a gente tem ventilador, o ar-condicionado. Se faz frio, a gente tem a nossa coberta. A gente tem a nossa comida, a gente tem a nossa roupa limpa. A gente tem a nossa máquina de lavar, a gente não precisa esfregar a roupa. Talvez os seus pais, seus responsáveis, tenham até alguém que ajude dentro de casa com a limpeza, para não ficar pesado. Tem pessoas que, graças a Deus, têm condições de conseguir alguém, e aí é o lado bom da coisa. Alguém que ajuda você, a sua família, você a manter a casa em ordem, enquanto a partir da sua família e seus pais está ajudando alguém a ganhar também o seu sustento. Olha que coisa legal. Então, por isso que eu estou dizendo, é um ato bom quando a gente percebe o outro. Talvez até tenha, mas tendo ou não, às vezes nós temos tudo isso e nós esquecemos, como eu disse, que existem pessoas que sequer têm uma roupa limpa para trocar. É aquela roupa ali hoje, amanhã, depois. E se a gente não tiver cuidado, nosso primeiro sentimento que a gente tem quando olha uma pessoa dessa é de repulsa. A gente faz essa expressão porque acaba sendo uma coisa, digamos assim, natural. Porque a gente está limpo, a gente tomou um banho, a gente trocou de roupa, a gente vai para o colégio, a nossa roupa está limpa, a gente chega em casa e lava aquela blusa e no dia seguinte vem com outra, se ela secou de caminho, mas ela está limpa. E quando a gente se depara com pessoas que não fazem parte, digamos assim, do nosso meio, do nosso convívio, a ideia é que a gente sinta por ele, e quando eu digo por ele não é só pela pessoa, mas é pelo que ela representa. Ou seja, ela é uma pessoa alheia, está fora da sociedade, digamos assim, a qual nós pertencemos. A gente acaba tendo esse sentimento. É uma coisa tão espontânea que a gente acaba não percebendo. A gente acaba não tendo assim tino para isso. Mas quando na verdade, e aí a gente volta à Bíblia, a gente vai ver na história de Jesus quando ele andou no mundo, Jesus andou com gente boa, como você, com gente limpa, mas Jesus também andou com gente que ninguém queria andar. Jesus, ele teve momentos, por exemplo, de andar de pessoas condenadas pela sociedade, a qual a sociedade não queria,
que eram as mulheres da vida chamada de prostitutas, Jesus foi conversar com elas. Foi mostrar para elas que ele, Jesus, não a discriminava. Jesus estava ali não para se afastar, mas para trazê-los para perto para cuidar delas. Jesus, na sociedade que ele viveu, Jesus teve contato com leprosos. E a gente tem na história da humanidade sem ser Jesus a Madre Teresa, que conviveu com pessoas doentes, que ela ia para a rua para cuidar das feridas dessas pessoas. Porque a gente fala de Jesus, mas foi Jesus. Não, nós temos exemplo de pessoas do nosso mundo, né, como você e eu. Jesus foi como você e eu conviveu aqui na Terra, mas, né, para não dizer assim, Jesus, tem, como eu disse, a Madre Teresa, que a vida dela foi voltada, e ela tinha uma vida social boa, ela era professora, e ela, no momento assim, ela pede permissão, deixa de dar aula, e ela vai cuidar de pessoas menos favorecidas, ou seja, pessoas que estavam afastadas da comunidade a qual nós estamos inseridos. Pessoas carentes que viviam na rua, como eu disse, doentes, com uma série de doenças, e ela ia lá para diminuir o sofrimento dessas pessoas, correndo todos os riscos. Correndo todos os riscos. Isso é muito bacana. Então, a solidariedade, ela está em nós. Basta a gente buscar, de alguma maneira, deixar aflorar, para em algum momento oportuno nós praticarmos. E isso é muito legal, né? Isso é muito legal. E a grande verdade é que o mundo está carente de pessoas solidárias, de mais pessoas que possam ajudar. Existem pessoas sérias, né, que prestam serviços a outros e assim, sem cobrar nada, muito pelo contrário. Existem pessoas que tiram uma parte do seu tempo, pessoas que trabalham, mas num determinado período tira parte do seu dia, tira parte das suas férias para se juntar a outras, para tirar do próprio bolso dinheiro para abençoar, para ser solidário com o outro. O mundo precisa. Nós precisamos de pessoas solidárias. Nós precisamos de pessoas que se movam, que o coração se encham de ternura e de amor em favor do outro. E, como eu disse, essa pandemia que nós temos vivido precisa servir para ensinar para você, para ensinar para mim, para ensinar para nós, que é preciso nós nos esforçarmos um pouco mais para criarmos, para termos um mundo melhor, aonde todos, naquilo que depender de nós, vão viver com um pouco mais de dignidade. Tchauzinho, valeu, até a próxima.